Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com você, esteja conosco em mais esse dia, em mais esse maravilhoso dia. Bom, uma pergunta que eu me fiz durante muito tempo da minha vida, durante muito tempo foi: eu devo frequentar alguma igreja? Eu devo ir para alguma igreja? Afinal de contas, Deus ele está em todos os lugares. Então, para que ir a uma igreja? E essa pergunta ficou latejando na minha cabeça durante muito tempo. E é claro, eu não sabia as respostas para ela. Hoje é óbvio que eu sei. O Espírito Santo me revelou, está explícito e claro na Bíblia que isso é um dever cristão. E os apóstolos ensinam isso. Está na Bíblia Sagrada a necessidade de congregarmos, vivermos em unidade, em comunhão com os nossos irmãos em Cristo Jesus, os que professam a fé. Bom, naquele momento da minha vida que eu estava perdido, que eu não sabia dessas respostas, era claro e óbvio que eu fazia tudo errado. E eu achava que ficar apenas no rádio, assistindo, ouvindo a pregação no rádio, iria me trazer o sustento necessário para a minha vida. A minha mãe uma vez chegou até a dizer assim: meu filho, você é crente de rádio. E naquele momento ali, eu, eu de fato, comecei a entender que eu precisava procurar um local que eu pudesse congregar. Só que vinham muitas dúvidas. Que lugar? Que lugar? Será que as pessoas que estão ali à frente são pessoas boas ou não? Será que quem está pregando realmente a verdade, falando sobre a verdade? E cheios de dúvidas, isso me impedia de frequentar uma igreja, de ir a uma igreja. Além da desconfiança, claro, para quem estava ali no altar. Bom, eu quero fazer uma oração com você. Depois nós vamos fazer uma leitura, uma não, várias leituras, hoje na Palavra de Deus. E eu espero profundamente que o Espírito Santo possa falar com você que está aí ouvindo essa gravação, para você que está aí assistindo ao vivo, sobre esse assunto que ele é muito importante. Ele é muito importante. Nós vamos entender, à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, a importância de congregarmos, de estarmos juntos, em unidade. Se você puder, tiver condição física, curva sua cabeça e me acompanhe numa oração. Bondoso Deus, amado Pai, Paizinho eterno, obrigado por mais esse dia. Graças te damos, Pai, porque o Senhor é grandioso. O Senhor fez os céus, fez a terra, absolutamente tudo. Pai, declaramos que necessitamos de Ti mais do que o ar que respiramos, mais do que a batida do nosso coração, mais do que a água que possamos beber ou a comida que possamos nos alimentar. Nós necessitamos de Ti, Pai, pois somos falhos, pobres, pecadores. Arrependidos estamos dos nossos pecados e te pedimos perdão por eles. Perdoa, Pai, os nossos pecados, escreve os nossos nomes no livro da vida, nos capacita com teu Espírito Santo para a pregação do Evangelho, para levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que necessitam. Cuida de nós, Paizinho Jesus, nesse dia, nos enche com teu Espírito Santo para que nós possamos ler a tua palavra e entender mais sobre ela. Pai, fica conosco nesse dia. Fica conosco nesse dia, Senhor. Nos permite, Pai, que cada pessoa que entre aqui e assista esse devocional no gravado, ou mesmo aqui ao vivo, eles possam ter o entendimento necessário sobre a importância de estarmos em unidade. Assim é o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Bom, se você puder, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 2.
E nós vamos começar a leitura a partir do verso de número 42. Se você não tem Bíblia aí, a leitura está na tela do seu celular, do tablet, do seu computador. Já estou compartilhando. Mas como eu sempre oriento, é muito importante que você esteja com a sua Bíblia aberta para você acompanhar a leitura aí da sua Bíblia. Então, se você já encontrou o livro de Atos, capítulo 2, você puder abrir o áudio e fazer a leitura do versículo 42 até o 47, vamos ficar agradecidos. Quem pode fazer a leitura? Amém. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar, compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém. Glória a Deus. Maravilhosa essa palavra, né? Este aqui é o primeiro grande resumo da atividade da igreja. Esse é o primeiro grande resumo, certo? É o primeiro grande resumo. Só que existem outros resumos comuns a esse que estão também distribuídos no livro de Atos. E eu quero que você leia todos aqui agora comigo, nós vamos ler cada um deles. Se cada um puder estar atento aí à leitura, a minha irmã Jama fez a primeira leitura agora, depois vai fazendo a leitura de outra pessoa. Temos várias leituras do livro de Atos para fazer sobre isso aqui. E eu gostaria demais que você pudesse aí fazer a leitura, eu vou colocar na tela à medida do possível, e você vai lendo. E eu quero que você preste atenção como Lucas descreve a igreja como uma comunidade amorosa. Presta bastante atenção em todas as atitudes que esses irmãos praticam aqui, durante todas as leituras que nós vamos fazer. Então, a próxima leitura que eu gostaria que você fizesse está em Atos também, no capítulo 4, no versículo 32, até o versículo 37. Atos 4, 32 ao 37. Quem encontrar, pode fazer a leitura. Amém. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos, Barnabé, que trazido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A próxima leitura, também em Atos, no capítulo 5. Capítulo 5, no versículo de número 12 até o 16. Atos 5, do 12 ao 16. Quem pode fazer a leitura? Atos 5, do 12 ao 16.
Amém. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Oh, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma leitura. Agora nós vamos para Atos, no capítulo 6, apenas um versículo 7. Atos 6, versículo 7. Vou ler Atos 6, versículo 7. Amém. A palavra de Deus continuava a ser espalhada em Jerusalém. O número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé. Amém, glória a Deus. Mais uma. Em Atos, agora, capítulo 9, no versículo de número 31. Atos 9, 31. Quem pode ler para nós? Amém. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. E, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Amém. Glória a Deus. É muito lindo a gente ler a palavra e a gente entender tanta coisa, o quanto a unidade da igreja ela é importante, não só para o crescimento individual, mas para o crescimento de toda a igreja. Vamos continuar. Vai. Atos, capítulo 16. Você vai ler do verso 1 até o verso 5. Atos 16, do 1 ao 5. Quem encontrar, Amém. Amém. E, Bom, você falou primeiro. Amém. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E, quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número,
E passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, Só até o 5, só até o versículo 5, certo? Só até o versículo 5. Amém. Mais uma leitura, a leitura final. Vamos fazer a leitura agora de Atos 19, versículo 20. Atos 19, só um versículo 20. Quem encontrar Atos 19, versículo 20, pode ler. Amém. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém. 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 Poderosa é a palavra de Deus. Poderosa é essa palavra. Porque nós lemos apenas no livro de Atos, a importância de congregarmos, a importância de nós estarmos reunidos. Mas eu quero, claro, falar um pouquinho a respeito da leitura inicial que nós fizemos em Atos, no capítulo 2, do versículo 42 ao 47, para que nós possamos entender aqui, nesse que é um grande resumo sobre a atividade da igreja, todas as bases descritas em praticamente todo o livro de Atos. Se você observar todo o livro de Atos, ele tem as bases para a implantação de uma igreja. E a principal delas, claro, é a oração, mas também a unidade delas. Então, só que, por exemplo, se você pegar no versículo 42, nós podemos aqui, primeiro, olhar sobre o ensino apostólico que era praticado na igreja. Nós podemos olhar também para a comunhão, que é descrita aqui no versículo 42. Também o partir do pão e nas orações. São quatro pontos nesse versículo 42 que são chave para a unidade da igreja, para estarmos dentro de um templo, dentro de um local, com outras pessoas, congregando com outras pessoas, fazendo parte do ciclo de outras pessoas, fazendo parte da comunhão do corpo de Cristo. Aqui, descrito, ensinando, né, como menciona, ensino dos apóstolos, aqui também é claro que os apóstolos estavam ensinando sobre o evangelho. Provavelmente o ensino do próprio Jesus, as parábolas contadas por ele, as histórias a respeito de Jesus, que eram recordadas pelos apóstolos. Aqui em Atos, capítulo 2, no versículo 42, menciona também a respeito da comunhão. Como ter comunhão se eu não tenho intimidade com a pessoa? Como que eu vou ter comunhão, por exemplo, com o presidente do Brasil se eu nem conheço ele? Como que eu vou ter comunhão com uma pessoa que está do outro lado do mundo? A comunhão, ela é conjunta por um propósito comum. Isso é ter comunhão. Eu tenho um propósito com meu irmão aqui do lado de fazer uma viagem, e aí a gente senta aqui, come, conversa, ora, planeja, a gente vê as dificuldades, os prós, os contras, nos ajudamos mutuamente. Isso é ter comunhão. O partir do pão, aqui mencionado no versículo 42, partir do pão, ele indica provavelmente uma refeição seguida da ceia do Senhor. Algo que Cristo pediu para que fizéssemos até a volta dele. Partir do pão. E o principal é algo que você vê no livro inteiro de Atos, as orações.
Essa é a força vital da igreja, a oração. A oração, ela tem poder. Então, são 4 pontos aqui, só no versículo 42, que dá para falar que daria para finalizar o assunto sobre a necessidade de congregar, a necessidade de estar vivendo em comunhão com os irmãos. É uma necessidade. Sim, Deus, ele está em todo lugar. Ele está, sim, em todo lugar. Ele está até dentro do seu banheiro. Eu já orei dentro do banheiro. Várias vezes, inúmeras vezes, porque muitas das vezes era o único lugar que eu encontrava paz para orar. Deus está em todos os lugares. E ele vê e ouve tudo. Mas é importante que nós estejamos também em comunhão, em oração, em comum acordo com todos os demais irmãos. Perceba que Lucas, ele descreve todos os outros versículos que nós lemos, né? Nós percorremos rapidamente o livro de Atos, mas você percebe que há uma unidade descrita por Lucas a respeito da comunhão, da amorosa comunidade que existe para com o ensino apostólico, para com o ensino da palavra de Deus, a comunhão entre os irmãos, estarmos na congregação. E não por religiosidade. Aqui no versículo 44 e 45 diz assim: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eles tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens. A igreja vê assim como uma família. E como toda família saudável, uns cuidam dos outros. A minha mãe estava precisando vir para Fortaleza para fazer uma cirurgia de catarata. Estava um pouquinho ali apertada financeiramente. Foi uma irmã para um lado, uma irmã conversou com outro, outra irmã conversou com outro, arrumaram dinheiro para ela vir, arrumaram dinheiro para comprar passagem, arrumaram. Isso é ser igreja, mas isso também aconteceu por algo que eles estão vivendo em comum. Isso chama-se comunidade, isso chama-se estar vivendo algo partilhando em comunhão da necessidade de cada um deles. Era isso que acontecia na igreja primitiva. É isso que nós devemos também fazer. Então, essa história de, é porque Deus está em todo lugar, amém, irmão, amém. Mas Deus, ele também usa de pessoas para nos ajudar. Deus, ele usa de pessoas para nos ajudar. É no momento da nossa necessidade que nós devemos contar com outros. É no momento de dificuldade que nós devemos contar com outras pessoas. Isso é ser igreja. Isso é estar em unidade, é estarmos vivenciando essa unidade, um cuidando do outro. No versículo 46, aqui no verso 46, né, Atos 2, versículo 46, diz: todos os dias, não era só domingo. Viu? Que eu só vou para a igreja de domingo. Aí na quarta-feira tem um culto. Aí você está em casa sem fazer nada. Aí você não vai. Não, é quarta-feira, eu vou para domingo. Beleza, irmão? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles se reuniam onde era? Em casa? Eles iam se reunir em casa, era isso. Aqui não está escrito. Se na sua Bíblia tiver escrito aí que eles se reuniam em casa também, né? De se reunir em casa, liga o microfone e fala, por favor. Porque aqui, na minha também, a minha esposa tem uma Bíblia, eu tenho uma Bíblia de estudo maior, tem outra Bíblia de estudo pequena, meu filho tem uma outra Bíblia também pequena, minha filha também tem. Em todos está dizendo a mesma coisa. Eles se reuniam no pátio do templo. Se reuniam também nas casas, sim.
Eles também se reuniam em casas. Naquele tempo, a igreja estava sendo perseguida, mas eles se reuniam nas suas casas. Existem relatos, existem relatos descritos por historiadores que os irmãos faziam portas entre as suas casas para se reunirem e fazerem ali um pequeno templo. E eles entravam ali e caminhavam por entre as portas que eles faziam no buraco aqui. Por exemplo, tem o meu vizinho faz uma porta aqui do lado, tem outro vizinho ali faz outra porta do lado, e a gente, por entre as casas, eles se congregavam. Sim, nas casas também. Mas também aqui fala, continuavam a se reunir no pátio do templo. Está aqui, irmãos, versículo 46. Uma vez que o templo, ele era o centro da vida do povo de Israel. Os cristãos, eles não se viam iniciando uma nova religião, mas anunciando a chegada da salvação prometida de Israel. Então, eles iam até o templo para orar, para compartilhar, estar em unidade, vivenciando o ensino apostólico, o ensino de Cristo, o Evangelho. E era só no domingo? Não, não era só no domingo. Joyce, eu não tenho tempo de todo. Irmão, se você tem compromissos, não há problema. Se você tem compromissos, certo, ok. Mas sabe, domingo, às vezes é uma quarta-feira, é uma quinta-feira à noite, você não está fazendo nada em casa, você não tem compromisso, e Deus sabe que você não tem compromisso, sabe? É difícil, é difícil. Certa vez, há um tempo atrás, uma ex-patroa minha disse assim, se o Deus que eu sirvo, se o Deus que eu sirvo é realmente o Deus de Israel, ele não vai deixar faltar nada na minha empresa porque eu estou indo orar, porque eu estou fazendo a obra dele. Ele não vai deixar faltar nada. E aí ela, quando chegava às quintas-feiras, que o culto lá era de quinta-feira à noite, ela ia, deixava os empregados e ia, mesmo sabendo da importância dela lá, ela fechava e ia. Ela deixava lá os empregados e ia trabalhar, e ia para a casa de Deus. E ela falava, se eu não tivesse condição de deixar ninguém aqui, ainda assim eu fazia a mesma coisa. Mas por que Deus me dá a condição de ir? Por que Deus me dá a condição para deixar minha empresa aberta? Porque eu sou fiel. E Deus não deixa faltar nada. E não deixava faltar nada. É uma mulher próspera, até hoje é uma mulher próspera. Por quê? Fiel à palavra de Deus. Durante muito tempo, durante o momento de maior aperto da vida dela, ela foi fiel a Deus. E Deus a honrou até hoje. A honra. No versículo de número 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Um dos temas principais de Lucas e Atos é a chegada da salvação de Deus no fim dos tempos. E por isso, esse motivo, esse regozijo no louvor. Sabe, no meio de tantas tribulações, você se regozijar, louvando a Deus. No meio de tantos problemas, de tantas perseguições que eles passavam, que eles sofriam, ainda assim eles se reuniam para louvar a Deus, aguardando a salvação. Às vezes nós estamos em casa e às vezes não dá assim, nossa, dá um desânimo de ir para o culto. Tudo aparece para não ir para a igreja, tudo aparece para não ir louvar ao Senhor, tudo aparece. De repente, você acreditar, não vou para o culto porque eu tenho que fazer a janta, ou porque eu tenho que. Irmão, não estou falando que você não deve deixar de comer, tá? Por favor, não me leve ao pé da letra. Entenda o que eu estou falando, é em espírito que eu estou falando.
Às vezes, aparecem coisas na nossa frente que é para nos tirar do foco de ir congregar, de ir para a igreja, de ouvir a palavra. Porque quando nós vamos para a igreja, quando nós estamos ali na congregação, entre os irmãos, muitas das vezes nós não ouvimos aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. São correções necessárias para as nossas vidas. E aí você deixa de ir porque aparece um imprevisto que, na verdade, nem é imprevisto. E você deixa de ir porque, na verdade, você considera que Deus está em todo lugar. E amém. Realmente, Deus está em todo lugar. Você não está errado, não. Você está certo. Mas Ele também quer que nós vivamos juntos, em comunhão, em unidade. Deus se satisfaz com isso. Deus se satisfaz com isso, com o nosso louvor, o nosso culto racional. Nosso culto racional. Deus se satisfaz muito com isso. Por fim, eu quero fazer uma leitura para vocês. Essa leitura, é claro que não poderia faltar. Ela está em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 24 até o 25, né? 24 e 25, Hebreus 10, 24 e 25, que diz: E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos no amor e as boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima um dia. Meu irmão, você que está aí assistindo, minha irmã, você que está assistindo aí, você que está assistindo nesse momento, de repente ao vivo, no gravado, nós devemos cuidar uns dos outros, incentivar-nos uns aos outros no amor, às boas obras. Como que você quer ser incentivado se você não aparece na igreja? Como que você quer que alguém te ajude em um determinado problema se você não aparece? Ninguém sabe, quem não é visto não é lembrado. É um ditado que está no mundo, quem não é visto não é lembrado. Sabe, apareça na igreja, fale da sua dificuldade, irmão, estou passando, chegue para um pastor, chegue para alguém na igreja, um irmão, estou passando por isso, esse problema está assim, assim, assado, está afetando a igreja, ela vai se reunir, vai te dar uma cesta básica se você precisar, é alimento. De repente vai conversar com um irmão que está melhor financeiramente, ele vai te arrumar ali, de repente, uma grana para você honrar um pagamento que você precisa. Ou alguém que de repente não tem grana, mas ele está cheio do Espírito Santo, ele vai te dar uma palavra de ânimo para que você vá apareça na segunda-feira disposto a trabalhar e fazer as coisas acontecerem. Uma pessoa que está, de repente, cheia do Espírito Santo e vai falar assim, olha, tem um irmão ali que também está difícil, mas vamos lá na casa dele. Você chega lá na casa dele, você pratica a boa obra, você se enche também ali com o Espírito Santo, se enche de energia para praticar essa obra, e você vai e faz. A orientação que o escritor de Hebreus diz é: não deixemos de congregar como igreja, em algumas traduções, como congregar, aqui nessa, que é a NVI, que eu gosto muito, é reunir-nos como igreja. Segundo o costume de alguns, são pessoas que deixam, que colocam, é costume de alguns, a gente faz aqui tudo no virtual, irmão. Olha, o virtual é muito bom, é uma ferramenta sensacional, o virtual. É uma ferramenta sensacional, mas nada se compara com um aperto, com uma sopa feita, gostosa. Você distribuir, você comentar, sentar do lado do seu irmão, conversar, um abraço, um aperto de mão, uma paz do Senhor. Nada se compara a isso. Nós não fomos feitos para vivermos separados, é juntos, unidade.
Esse é o maior desejo de Cristo. Se você abrir João 17, está lá Jesus, ele fala várias vezes sobre unidade, e não dá para ter unidade com quem está distante, está do outro lado do mundo, meu irmão, não dá para você ter unidade. Sabe, é tão bom, é tão bom. Ontem no monte nós oramos, nós nos abraçamos, fizemos um círculo, nós damos as nossas mãos. Aí veio um irmão, abraçou, disse palavras vindas do Espírito Santo, sabe, palavras vindas de Deus para edificar. É tão maravilhoso esse momento de unidade. Descemos, comemos ali um bolinho de pote que a outra irmã levou, a gente distribuiu ali, comemos um bolinho de pote em unidade. Sabe, a igreja que se costuma se reunir, vivenciar momentos únicos, momentos que não vão estar no celular, momentos que não vão estar nos stories, nem nos status, não vão estar, momentos que vão ficar, que vão perdurar para sempre. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja, isso é viver em unidade, é viver em comunhão. Ah, Joel, mas é porque tem um irmão na igreja que é muito ruim para mim, tem um irmão na igreja que me olha torto, tem um irmão, pratique o amor, perdoe. Chegue para a igreja, tem orientação em Atos dos Apóstolos, lê, tem orientação. O irmão está fazendo mal para você, chame um ou outro como testemunho, chegue com ele, sente e converse. Sente e converse. Irmão, chega aqui, vamos ali conversar com o fulaninho de tal, aquele assim, vamos sentar aqui comigo. Peça perdão, perdoe, libere o perdão, o amor, pratique o amor, esse é o evangelho. Sabe, você ora tanto, às vezes, Senhor, me dá a oportunidade para levar a palavra. Irmão, leve a palavra, perdão, chegue para o irmão que lhe faz mal, que lhe faz mal, diz, irmão, me perdoe se eu fiz algum mal para você. E se ele não perdoar, querido, faça a sua parte. A sua parte é pedir perdão, a sua parte é perdoar, é viver em unidade. Como toda família, a gente acaba não se dando bem com todas as outras pessoas, mas pelo menos perdoar faz parte, sabe? Perdoar, perdoe, peça perdão e conviva bem uns com os outros. Conviva bem. Chame o líder da igreja, chame um líder, sente, converse, peça perdão, resolva o problema. Ou não é isso que está também no livro de Atos? Não é essa orientação que está lá? Pelo menos eu li. Sabe? Sente, converse, oriente e resolva os problemas. Viva em unidade. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, mas essa é a orientação apostólica, essa é a orientação de Cristo Jesus, a prática do amor. O amor não é perdoar? É a prática. Devemos sim congregar. Devemos sim frequentar uma igreja. É lá, é a nossa família em Cristo Jesus. Que o amor de Cristo possa tocar no seu coração verdadeiramente, que essa palavra, você possa assistir esse vídeo gravado novamente, e você possa verdadeiramente entender o quanto Cristo, ele quer fazer com você um renovo e te mostrar que verdadeiramente vale a pena estar em unidade, porque foi para isso que ele nos criou. Se você puder, curva sua cabeça e ora comigo. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento de unidade. Cuida de nós, Paizinho querido, pois somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Paizinho eterno, nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus, olha para nós, para a nossa unidade, nos proporciona sabedoria, Senhor, para vivermos em unidade, para estarmos na Tua casa, não por religiosidade, não porque é domingo, mas porque nós te amamos,
Porque nós chamamos não pelo que o Senhor vai nos dar ou pelo que o Senhor pode fazer, mas porque pelo que o Senhor é. Nós chamamos por isso. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Não por dons espirituais, não por riqueza, prata e ouro, mas porque o Senhor nos criou, o Senhor nos amou, perdoou os nossos pecados, e mesmo não sendo nós merecedores de absolutamente nada. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, que possa servir para edificar muitos, que possa servir, Senhor, para que muitas pessoas a ouçam e entendam verdadeiramente o quanto é necessário viver em unidade, no amor, amando o próximo como a si mesmo. Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai. Acende a chama do nosso coração, daqueles que estão com a chama apagada ou fraquinha. Que eles possam orar, e se não encontrarem forças para orar, que eles possam encontrar um louvor para animar sua alma e orarem ainda assim no louvor, para falarem contigo. Guia-nos, Pai, nesse dia, em nome do teu Filho Jesus. Que acima de tudo seja feita a tua boa, perfeita, amável e agradável vontade em nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém.